Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês algumas dicas, algumas coisinhas legais sobre o PowerPoint, ok? Você vai fazer uma apresentação, você precisa mostrar um serviço, uma coisa, um projeto, então se você fizer uma apresentação bacana, você poupa tempo na sua apresentação, né? E você pode causar o efeito desejado sem ter que falar muito, né? Menos é mais. Então vamos lá. Vamos pegar um PowerPoint aqui, uma tela simples em branco. Primeiro eu quero mostrar o preenchimento de texto, tá? Eu vou inserir um texto aqui e vou trocar o preenchimento desse texto. É claro que a gente entende que se eu for preencher um texto que ele é muito fininho, as letras, eu quase não vou conseguir ver o preenchimento, né? Claro, eu posso trocar, posso pôr esse texto em vermelho, verde, por exemplo, mas não é isso que eu estou querendo mostrar. Então eu vou trocar essa fonte por essa fonte aqui, ó. Uma fonte que eu possa, né, usar como um texto. Opa, foi demais. Um texto, uma coisa assim. Estou fazendo ela grandona assim para vocês terem ideia de como é que funciona. Bom, aqui, quando eu crio o meu texto, eu tenho aqui na formatação o preenchimento da forma. Aqui. Quando eu vou em formatar, perdão, eu tenho o preenchimento do texto. Em preenchimento do texto é que eu tenho algumas opções. Eu posso ter o texto sem nenhum preenchimento, com cores, posso ter com gradiente, por exemplo, eu posso ter um texto preenchido com gradiente, ó, de mais forte para mais gradientes. Eu posso ver aqui como é que vai ser a transparência deles, escolher uma cor e aplicar um gradiente. Tranquilo. Posso ter o preenchimento do meu texto com uma imagem, e aí é legal. Uma imagem, eu posso pesquisar uma imagem no Bing, ou posso pegar de um arquivo. Tá? Eu já tenho algumas imagens aqui. Tem aqui, ó. Tem uma imagem de madeira, por exemplo. Então eu escolho essa imagem de madeira, ele vai pegar essa imagem e vai colocar no meu texto. Então é interessante que a imagem possa refletir, você pensar na imagem como se você estivesse colocando esta imagem atrás do texto, tá? E fosse recortar somente as letras. Tem que pensar assim. Então, quando eu inseri, olha só, ficou, vou tirar aqui a seleção, ficou como se fosse, até como se fosse cortado de uma madeira, por exemplo. Se eu quiser, aqui, que isso aqui me dê um efeito legal, o que eu posso fazer? Eu posso também trabalhar aqui com, deixa eu ver, cadê? Não é textura, ou perdão, não é aqui, ó. Efeitos de texto. Eu posso trabalhar, tá aqui, ó, com sombra. Então, na sombra, você pode escolher, ver que ele tem várias sombras aqui, várias coisas já pré-definidas para sombra, mas você pode muito bem vir aqui em opções de sombra, e aí você vai dizer qual é a pré-definição que você quer. Ah, eu quero uma sombra para cá, mas eu quero ela com menos transparência. Ó, tá vendo lá? Ou com mais transparência, uma sombra mais tênue ou uma sombra mais marcante. Eu quero uma sombra mais marcante, eu quero ela um pouquinho maior e eu quero ela com um pouquinho de desfoque, ó, ela vai ficar um pouquinho borrada. Tá? Posso trocar o ângulo aqui, fazer a fonte viajar, a sombra, perdão, viajar, tá vendo? Ó? Girar, né? E posso aumentar a distância que ela fica do meu texto, ou seja, a distância em que o texto estaria do papel, aonde a sombra é projetada. Então, com isso, olha só que legal, eu consigo criar um texto com uma textura e uma sombra que vai fazer com que o meu texto se destaque. A pessoa consegue ler melhor do que se não tivesse a sombra, na minha opinião. Mas, efeito do texto aqui, ó, sem sombra, ó, a diferença, tá bom? Continuando aqui no preenchimento do texto, eu posso utilizar uma textura. E a textura, ele tem algumas texturas aqui, ó. Tá vendo? Ó? Que já estão, tem aqui uma de peixe, que são os peixes ali e tal. Isso aqui, ó, uma pedra, aqui um mármore, um granito, uma madeira, ó. Gotas d'água, um verde, como se fosse folhas. Já tem algumas texturas aqui. E se eu quiser mais texturas, eu posso... Cadê mais texturas?
Inserir um preenchimento de texto, imagem ou textura. Aí ele me pede um arquivo. Vou botar esse de pedra aqui. Mesmo que eu viesse aqui e dissesse assim, ó, preencha com uma imagem, e escolhesse a imagem, tá? De um arquivo. Pode ser uma pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa. Vamos pesquisar por fogo. Golfo não, né? Fogo. Pelo amor de Deus. Desculpa, gente. O Golfo, ele achou isso aí, ó. Não, fogo aqui. Pronto. Como o vídeo não tem edição, vai assim mesmo. Vocês vão ver que eu errei ali quando eu escrevi. Vamos tentar esse aqui para ver o que fica. Olha lá. Ó. Ele fez Aí ele pegou aquela imagem, baixou para o meu computador e aplicou aqui no fundo. Então essa é uma que eu queria mostrar para vocês como é que eu consigo trabalhar algumas coisas em cima de uma imagem, tá? Uma outra coisa legal que eu poderia fazer seria, por exemplo, vou apagar isso aqui, eu inseri uma imagem, tá? E aí eu vou inserir uma imagem. Vou inserir essa madeira mesmo, tá aqui. Tá? Só vou aumentar um pouquinho. Uma outra coisinha bacana é aí você vem e insere um texto, né? Insere um texto. Aqui aumenta. Troca lá para aquela fonte que fica melhor para a gente ver, né? Aqui. E aí uma coisinha bacana que fica seria você vir no formatar, no preenchimento do texto, você dizer que ele não tem preenchimento. Né? Ó. E aqui, quando você está no texto... Opa, cadê meu texto? Aqui. E no preenchimento, no contorno da forma, você colocar um contorno. Aqui é a forma. Não, peraí. Sem contorno. Aqui no preenchimento do texto, desculpa, gente, aqui, ó, você vem no... Cadê? Contorno do texto, perdão. Contorno do texto eu quero em preto, olha só. Contorno do texto eu quero espessura, eu quero uma espessura um pouco maior, olha aqui, ó. Ó que legal, assim, quando eu faço assim fica muito feio, mas ó, olha aqui. Então eu criei o texto com preenchimento do texto sem preenchimento, ou seja, ele é vazado, e apliquei uma textura, uma cor ao contorno do texto. Isso aí também dá um efeito bacana, olha só. Né? Você pode utilizar conforme for o que você está apresentando, né? Se é uma imagem, uma paisagem, você pode estar colocando aqui, conforme for com uma cor de texto branca, por exemplo. Você poderia estar, e aí, marcando o texto, assim, vamos ver lá, deixa eu ver aqui, contorno do texto, os traços também, pode ser com outro tipo de traço, mas não acredito que fique interessante. Mais cores, personalizar, não tem muita coisa a mais para se fazer no contorno do texto. É aquele contorno e pronto, tá certo? Quanto é que nós estamos de vídeo aqui? Eu não quero fazer vídeos muito grandes, não, ainda dá pra gente tocar mais um pouco. Depois do contorno do texto, eu quero mostrar para vocês como é que a gente consegue remover um fundo de uma imagem, tá? Vou inserir uma imagem, vou inserir esse aqui, esse bonequinho aqui fazendo um thumbs up, aqui fazendo um legal pra gente. Agora imagina que vamos tirar isso aqui, imagina que a minha apresentação, ela tivesse, vamos usar aquela imagem de madeira como exemplo, tá? Vocês entendam que é um exemplo. Eu tenho essa imagem de madeira que está aqui, eu quero colocar aquele bonequinho aqui dando um legal. Vê que ficou esquisito, porque ficou o fundo da imagem aqui, eu não queria esse fundo da imagem. Então, com isso, o que eu venho? Eu venho remover plano de fundo com a imagem que eu quero remover selecionada, e aí note que ele já faz uma análise e ele já consegue identificar, claro,
Ele dá uma sugestão. É isso aí que você quer manter? Aí eu posso aqui aumentar o escopo, né, e dizer, tá, mas eu quero que a tua análise venha até aqui. Opa, e ele pegou lá o bonequinho e já limpou o bonequinho para mim. Então é isso mesmo que eu quero. Se eu clicar em manter alterações, olha só. Olha que bacana que ficou. O meu bonequinho agora, ele está com o fundo transparente. Então eu estou bem joia mesmo. Eu posso utilizá-lo na minha apresentação, que ele não vai me atrapalhar. Vamos inserir uma outra imagem, vamos pegar esse aqui. Eu quero esse cara aqui, mas eu não quero esse fundo. Então eu vou lá, remover plano de fundo. Nota que ele já fez a análise. Eu agora vou aumentar o escopo para cá. Eu quero aquele grampo. Nota que ele já selecionou. Então ele é bem interessante, mas digamos que eu quisesse o lápis também. Então eu vou aqui marcar áreas para manter. Então aqui, ó, eu vou clicar aqui dentro do lápis e nota que ele vai pegando o lápis. Opa, pegou demais. Tudo bem. Ó, mas eu peguei o lápis todo. Agora eu vou clicar em marcar áreas para remover. E aí eu vou clicando e aí eu vou removendo. Olha só. Cliquei. Ainda tem um aqui dentro, eu vou aumentar com o zoom aqui para ver que aqui dentro ainda tem uma área verde. Eu vou clicar aqui, ó. Opa, e vou clicar de novo. Aqui, pronto. Ó, note que eu tenho uns verdes aqui, ó. Eu vou clicar, ó. Já limpou. Aí, vocês vão me dizer, tá, mas eu fiz e no meu não ficou bem... Ah, assim, manter alterações. Ah, mas eu fiz e no meu não ficou bem limpo. Gente... Isso está sendo feito por um algoritmo, está sendo feito pelo computador, de forma automática. Então não é uma coisa com uma extrema precisão. Se você quiser realmente limpar uma imagem com precisão, com detalhamento em nível de pixel, aí você tem que usar um programa como um Photoshop, um GIMP, um Inkscape eu acho que não, porque ele não trabalha com um bitmap, né, de forma direta. Então aí você vai ter que usar um programa mesmo, como o Photoshop, um GIMP, tá certo? Para poder fazer a edição em nível de pixel, tá bom? Mas isso aqui é para quebrar um galho, é para aquela tua apresentação que você vai, ó, você vai fazer a apresentação, deixa eu tirar ele daqui. Você vai colocar isso daqui lá na sua apresentação, olha só, ó. Vai colocar isso lá na sua apresentação assim, pronto, e aí você vai apresentar. Vai aparecer lá na tela assim e as pessoas vão olhar de longe e aí tá tudo ok. Tá tudo beleza, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Tem mais umas coisinhas pra gente ver. Acho que não tem mais muito não. Ah, o que eu queria, uma coisa que eu tinha que falar era a questão das camadas. Isso é interessante. Vamos lá, eu vou inserir formas, eu vou aqui inserir formas, eu vou escolher um quadrado. Um retângulo, né, no caso. Inserir esse retângulo. Esse é um retângulo azul. Agora eu vou inserir formas e vou inserir um triângulo. Vou inserir um triângulo aqui. Um triângulo na cor vermelha. Note que o triângulo da cor vermelha dá para a gente ver que ele está na frente do quadrado. Correto? Ele está na frente do quadrado. Agora eu vou inserir formas, vou inserir um círculo, uma elipse. Tá? E essa elipse eu vou inserir uma elipse verde. Note que a elipse verde está na frente do retângulo. O triângulo está na frente do retângulo. O triângulo foi o segundo a ser inserido. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro. Esse está para trás, esse está na frente, e esse está na frente do retângulo e do triângulo. Então, note que é como se a gente estivesse pegando as coisas e colocando umas por cima das outras. E note que ela está por cima, mas ela não está esculhambando com o triângulo, porque quando eu tiro, o triângulo continua. Se eu tirar aqui, o retângulo está intacto, está perfeito. Então, eles não estragam o retângulo. Eles só mantêm camadas diferentes, tá? A gente pode entender isso como camadas, como se fossem páginas transparentes onde eu vou desenhando. O que está em volta do meu desenho fica transparente, aparece a página que está atrás. Então, esta página tem um círculo verde, o resto é transparente. Aparece o quê? Aparece esse triângulo vermelho e o resto é transparente, aparece aqui. Aparece
esse retângulo. Atrás aparece o quê? Aparece branco, que é uma página em branco. Tem lá no fundo, lá atrás, a primeira paginazinha é uma página em branco. Entenderam? Para eu conseguir visualizar isso, o que eu posso? Eu posso vir aqui em selecionar painel de seleção. Quando eu escolho selecionar painel de seleção, ele me mostra, olha lá, ó, elipse 14, triângulo 13 e retângulo 12. 12 por quê? É o 12º objeto que eu insiro aqui. O 13º objeto e o 14º objeto. É nesse sentido, tá? Ah, não, mas eu não quero. Eu quero esse retângulo, o retângulo é a bandeira. Tá bom, dou um duplo clique e vou lá escrever a bandeira. Por que é legal eu escrever a bandeira? É legal escrever porque eu preciso, vamos supor que depois eu queira fazer uma atualização, fazer uma alteração, fazer uma melhoria na minha apresentação. Se eu sei que esta aqui é a bandeira e eu não quero que a bandeira apareça, eu clico aqui, eu sei que a bandeira não vai aparecer. Agora, se tiver escrito triângulo isósceles 13 ou retângulo 12, como estava aqui, o que é retângulo 12? Eu não faço ideia do que seja retângulo 12. Tá certo? A mesma coisa para os outros, eu posso renomeá-los. Certo? E agora, se eu pegasse essa elipse, que é a primeira de todas, e jogasse para baixo, para ela ficar entre o triângulo e entre a bandeira. Olha só, entre o triângulo e entre a bandeira. E se eu quiser que ela vá para trás da bandeira, foi para trás da bandeira. Tá? Ó, tirei a bandeira. Agora eu vou pegar ela mais a bandeira e vou agrupar. Agrupar é botão direito, agrupar, agrupar. Ó, note que agora eu tenho um agrupamento. Aonde? O agrupamento, ó. Por quê? Porque isso daqui, vamos supor, olha só. Eu vou pegar a elipse, vou jogar a elipse para cima. Vou pegar a elipse, vou diminuir. Não quero ver o triângulo. Triângulo, por favor, fique invisível. Vou pegar essa elipse agora. Eu tenho que desagrupar, tá? Eu vou pegar essa elipse, vou jogar aqui assim, por exemplo. E essa é a minha bandeira. Então, esses dois eu vou pegar, vou agrupar. Aqui não é bandeira, aqui é fundo, bandeira. Fundo da bandeira. E aqui é o círculo, bandeira. Note que eu estou chegando em nível de elementos da minha bandeira. Então, agora eu selecionei os dois, vou lá em agrupar, criei um agrupamento. E esse agrupamento eu vou chamar de bandeira. Pronto. E o triângulo eu volto a mostrar. Então o triângulo está na frente da minha bandeira. Se eu quero que o triângulo fique para trás da bandeira, eu vou descer o triângulo 1 e note que ele não vai ficar aqui entre esses. Ele vai ficar aqui embaixo, olha lá. Por quê? Porque a bandeira é um grupo. Então eu posso trabalhar com esses grupos tranquilamente. E com isso eu consigo entender, eu tenho uma bandeira, essa bandeira é um grupo. Quem forma essa bandeira? Quem forma essa bandeira são esses dois elementos. Esse é o círculo, É que agora a minha bandeira não tem mais um círculo. Eu não preciso quebrar a cabeça, eu venho aqui e digo que a bandeira não tem mais círculo. Pronto. Tá certo? Então, essa é uma forma muito bacana de a gente trabalhar e note que isso daqui serve também, inserir imagem. Vamos botar o nosso amiguinho lá dando um joinha para nós. Isso aqui também serve para imagens. A imagem também vai vir lá. Tá bom? Então, trabalhar com essas layers, né, com essas camadas, digamos assim, com o painel de seleção no PowerPoint, pode me dar uma ajuda muito grande, no sentido de eu sobrepor elementos, nomear elementos, agrupar elementos, e isso vai facilitar a minha vida quando eu preciso fazer uma atualização da minha apresentação. Tá certo, gente? Ó, era isso para esse vídeo, chegamos em menos de 20 minutos. Desculpa se o vídeo ficou um pouco longo, tá certo? Eu agradeço a você que assistiu. Se quiser, assina o canal. Se quiser, comenta. Solicita material, solicita vídeo, dá ideia do que a gente pode fazer de vídeo. O objetivo do nosso projeto é justamente esse, é levar informação e é compartilhar informação, tá? Se você quiser, compartilhe informação com a gente, faça perguntas, que a gente está aqui para tentar ajudar todo mundo, tá bom? Todo o material do projeto é gratuito, todo o material, você pode utilizar ele
Ninguém nunca vai poder ninguém nunca vai te cobrar nada, tá? O material ele é todo gratuito, pode usar à vontade, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.